Tá gravando. Folgado, hein? Vê se fica quieto aí, viu? Você vai editar mesmo. Folgado, hein? Fala, galera, tudo bom? Eu tô muito feliz porque amanhã é dia de culto na Roosevelt, cara. Às 8 horas, o culto sobre toda a carne. E eu particularmente, eu tô esperando por um grande derramar de Deus, como é prometido nesse versículo de Joel 2:28, cara. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. E eu não quero ver nada menos, nada mais do que todo mundo naquela praça recebendo o Espírito Santo. Eu tenho fome disso, cara. Eu tô com expectativas por isso. E se você tem fome disso, cara, esteja com a gente amanhã, às 8 horas da noite, na Praça Roosevelt. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto que eu coloquei aí. Pode parecer intrigante para você. Intimidade versus evangelho. Cantarino, por que esse tema? É muito engraçado que muitas vezes eu encontro pessoas que elas têm uma mente dicotomizada, uma mente dividida acerca do que é o evangelho. Essas pessoas, elas se olham e elas pensam, porque elas aprenderam assim dentro das suas igrejas. Ou você é o cara íntimo, ou você é o cara que ora, ou você é o cara que ama a Deus, ou você é o cara que prega o evangelho e é o cara das obras. Isso é muito prejudicial, cara. Porque isso tem gerado na nossa geração pessoas que são ativistas, pessoas que se matam de fazer algo sem conhecer aquilo que elas estão fazendo. Elas se matam de fazer algo sem conhecer aquela pessoa que mandou ela fazer aquilo. E Jesus ele fala sobre isso em diversos versículos, ele fala sobre isso em diversas parábolas, onde ele manda os trabalhadores para a lavoura, mas eles não sabem quem que é o dono da lavoura. E eu quero te fazer essa pergunta, cara. Você que tem pregado o evangelho nas ruas, você que tem pregado o evangelho nas igrejas ou nas casas, você conhece o seu Senhor? É muito simples, cara. Você ler a Bíblia e você decorar João 3,16, ou você saber que Jesus morreu na cruz por você. É muito simples você orar por cura por alguém na rua e essa pessoa ser curada e essa pessoa até aceitar Jesus. Mas será que você conhece o Jesus que você está pregando? Mais profundo ainda, será que você está vivendo em intimidade com Jesus, da qual você diz que salvou você? Sabe, uma vez Jesus me fez uma pergunta muito difícil de ser respondido, cara. Cantarino, se você não tivesse sido salvo, se você tivesse ainda indo para o inferno, você me amaria? E essa pergunta, ela mexe muito comigo, cara. E eu não sei responder ela, e eu acho que eu não amaria Jesus. Mas o que Jesus queria me ensinar naquele momento é que Jesus não é amado por aquilo que ele fez por mim, mas Jesus, ele merece ser amado por quem ele é. E sabe, muitas pessoas, elas têm saído por aí para pregar sem saber quem Jesus é. Sem estar em um lugar onde essas pessoas conhecem o coração dele, ou entendem o que passa na mente dele, ou o que Jesus pensa sobre as pessoas que nós estamos pregando o evangelho, ou se Jesus tem derramado sobre nós o coração dele, e as lágrimas dele, e a compaixão dele sobre essas pessoas. Sabe, muitas vezes o evangelho se torna uma arma da qual nós dizemos que nós somos um exército e nós temos que arrombar a porta do inferno e nós temos que ser a geração que faz e acontece. Mas será que nós temos parado para ouvir Jesus e conhecer Jesus? Porque existe realmente essa divisão, cara. A intimidade ou o evangelho? Cara, como é que você faz, cara, pra pregar o evangelho e ainda passar tempo com Jesus? Deveria ter esse tipo de pergunta, porque uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Não, a verdade é que não existe evangelho sem intimidade. Não existe um cara que ele ama Jesus muito, que está orando por algo, que está entrando no coração de Jesus e não queime para pregar o evangelho. Não existe um discípulo de Jesus que estava com Jesus, mas não pregava o evangelho. E não existe um discípulo da qual pregava o evangelho e não estava com Jesus. Essas pessoas, elas viviam com Jesus e era natural para elas estar com Jesus, amar Jesus e ainda assim curar os enfermos, expulsar os demônios e ressuscitar os mortos. Por que há essa divisão na nossa cabeça, ou na nossa vida cristã, ou na nossa vida com Deus, onde existe um lugar para as obras e existe um lugar para a intimidade? O mesmo lugar que a minha intimidade encontra com Deus, o mesmo lugar onde o meu coração se encontra com Deus, é o mesmo lugar de onde vai fluir as obras. Muitas pessoas falam assim para mim:
Cara, eu vejo que vocês saem nas ruas, mas eu tô tentando fazer as mesmas coisas e eu não consigo. Eu tenho pregado o evangelho nas ruas, eu não tenho visto salvação, ou talvez eu não tenha visto cura, mas eu tenho um desejo muito grande no meu coração e eu tenho trabalhado por isso, para que eu faça as mesmas obras de Jesus. Por que que eu não consigo? Eu quero te fazer uma pergunta, cara, eu quero te devolver com outra pergunta. Será que você, além de tentar fazer as obras de Jesus, você tem se retirado como Jesus para passar tempo com o Pai? Será que, além de querer curar os enfermos, você tem se retirado para estar no mesmo lugar que Jesus esteve no coração de Deus? Eu tenho me preocupado com isso, eu tenho visto muito disso. Uma geração que quer ser a manifestação, mas não quer ter a comunhão. A manifestação, cara, ela é a casquinha do ovo da vida cristã. As pessoas caindo no chão, as pessoas recebendo poder, as pessoas, sei lá, sendo curadas. Isso é a casca, cara. Isso é a periferia da vida cristã. A vida cristã está por dentro, cara. É o quanto eu conheço Jesus, é o quanto eu olho para Jesus e é o quanto eu permaneço olhando para Jesus. Sabe, eu tenho visto muito isso, cara. Pessoas que estão secas, pessoas que estão amargas, pessoas que estão feridas, simplesmente por quê? Porque elas não passam tempo com Jesus. Lá em 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4:4, que Jesus nada, né? Paulo fala. Deus dessa presente era perversa, segundo o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso é muito louco, cara, porque a luz do evangelho é a glória de Cristo. Se nós olharmos lá para Hebreus 1:3, nós vamos ver que a glória de Deus é a convergência do caráter dele e do poder. Eu falo muito isso, cara, que nós vivemos o poder sem o caráter de Deus, isso é feitiçaria. Porque até o diabo cura, cara. Até o diabo faz milagres, até o diabo faz sinais e maravilhas. Mas qual que é a diferença entre nós e ele? Nós temos o caráter de Deus, cara. E se nós vivemos o poder de Deus, nós queremos ser muito usados sem ter o caráter de Deus, cara, isso é feitiçaria. E se nós, cara, vivemos o caráter de Jesus, a moral de Jesus, os frutos do Espírito sem o poder de Deus, cara, isso é moralismo, isso é certo e errado, isso é faz e não faz, isso é lei, cara. Por quê? Porque nós precisamos experimentar a glória de Deus, onde ela é convergida, cara, tanto no caráter, tanto no poder de Deus, porque Cristo é poder de Deus e Cristo é sabedoria de Deus, cara. E aqui tá falando a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós temos aqui 3 palavras, cara: o evangelho, a glória e a imagem de Deus, cara. No capítulo anterior, Paulo tá falando que nós somos transformados de glória em glória. Eu quero saber, cara, se você tem conhecido o evangelho da glória de Deus, o evangelho que resplandece na face de Jesus, o evangelho que nos torna a imagem de Deus e a semelhança de Jesus Cristo. Como isso, cara? Estando em um lugar de intimidade profundo com Jesus. E lá no versículo 6, Paulo fala assim: porque foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Cara, isso é muito louco, velho! Sabe por quê? Porque Deus Pai, Ele resplandece a luz do Evangelho na face de Jesus. Ele traz iluminação na face de Jesus para o conhecimento da glória dele. Cara, sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é a forma que Deus escolheu para que o homem tivesse intimidade com Jesus. Deus olhou para o homem e queria ser íntimo dele e chamou isso de Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é as boas novas sobre quem Jesus é e não simplesmente sobre aquilo que ele faz, mas sobre quem ele é. Então como é que nós conhecemos Jesus? Através do Evangelho, cara. Através de olhar para a face de Jesus com poder, através de olhar para a face de Jesus do caráter dele, e assim nós somos transformados. Eu tenho que te fazer uma pergunta, cara. O evangelho que você prega é o evangelho que você vive no quarto? Cara, uma vez Jesus falou para mim: não existe diferença entre o quarto, as igrejas e as ruas. Será que você vive o mesmo evangelho dentro do seu quarto, o mesmo evangelho dentro da sua igreja e o mesmo evangelho nas ruas? Porque
O evangelho é sobre intimidade, cara. O evangelho é sobre a glória de Deus. É sobre estar em um lugar profundo do coração de Deus. E sabe, o evangelho mais forte que eu conheço é aquele que é vivido. É aquele que é conhecido num ambiente como esse, onde Jesus ele vem e ele participa daquilo que eu vivo. Não existe um evangelho diferente que esse. Não existe um evangelho diferente da face de Jesus. Eu não tô aqui para pregar o meu evangelho, o evangelho do Ão, o evangelho do Luca, o evangelho de seja lá quem for, mas o evangelho que brilha, cara, que brilha na face de Jesus. E a única maneira, cara, de você olhar para esse evangelho é olhando para a face de Jesus. E Jesus ele fala, cara, lá em Cantares: pomba minha, deixa-me ouvir a sua voz. A pomba, cara, é um animal que permanece olhando para Jesus. E eu quero saber se você é essa noiva, cara, que permanece olhando para Jesus, porque Jesus ele se retirava dos discípulos, de repente estava acontecendo um avivamento, estava acontecendo curas, milagres, libertações, pessoas querendo seguir Jesus, e Jesus simplesmente se retirava, cara. Ele se retirava e ia para um lugar secreto com Deus, e aí as pessoas iam lá para buscar ele. Sabe, será que as pessoas têm te achado no seu lugar secreto com Deus? Será que quando você vai para as ruas, as pessoas elas te acham e elas te encontram num lugar de intimidade com o Espírito Santo, num lugar de intimidade com Jesus, num lugar de intimidade com Deus Pai e com os anjos e com a Assembleia de Deus? Eu quero ser encontrado nesse lugar, cara. Eu quero que um mendigo passe por mim e ele me encontre tendo comunhão com Jesus. Eu quero que uma prostituta, um enfermo, um drogado, cara, uma pessoa que está perdida, uma pessoa que não é amada, cara, me encontre no lugar onde eu amo Jesus, meu amigo. E sabe, quando Jesus ele saía, cara, daquele lugar de intimidade, João 5:20 fala que Jesus ele só fazia aquilo que via o Pai fazendo. Esse evangelho é precioso, cara. Jesus ele nunca deixou de fazer algo com o Pai. A Trindade é sobre isso, é sobre um Deus que nunca esteve sozinho, cara. Um Deus que não vive sozinho. E, cara, Jesus ele saía do lugar de intimidade dele, ia pelas ruas, cara, vendo o que o Pai estava fazendo e ia concordando com ele. Naquele dia Jesus só curou uma pessoa porque foi isso que ele viu o Pai fazendo, cara. E ele não queria ser um filho independente, meu amigo. Ele não queria ser um filho desarraigado no coração de Deus. Ele não queria ser um filho, cara, que agia por si próprio porque ele tinha todo o poder nas mãos. Nada, cara. Jesus se esvaziou para ser independente do coração de Deus. E por isso que ele se movia em compaixão, porque ele estava em um lugar, cara, onde ele via o coração de Deus e ele agia desse lugar. Eu tô com sede, cara, de ver uma geração assim, que anda em intimidade com Deus. Se você não fica com Jesus o tempo todo, cara, se Jesus não anda pelas ruas te tocando, te abraçando, cara, o seu evangelho é raso, meu amigo. Você ainda não está conhecendo o coração de Jesus e você ainda não está enxergando ele nas coisas simples da vida, cara. Numa flor, numa pessoa, cara. Você ainda não está enxergando Jesus num morador de rua. Você ainda não está enxergando Jesus numa prostituta, cara. Você ainda não está sendo abraçado no meio do ônibus ou no meio de um metrô ou simplesmente andando indo para a faculdade, cara. Sabe, esse é o evangelho que é vivido. É o evangelho que é vivido na face de Jesus, permanecendo e olhando para ele. É isso aí, galera. Fica aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha edificado você. Obrigado pelos últimos comentários. O último vídeo ele teve uma grande repercussão e foi muito legal. Obrigado por todos os comentários. Continue comentando, continue mandando sugestões ou fazendo perguntas ou acrescentando ao vídeo. Se você curtiu, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo, se inscreve aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, Spotify, sei lá o que. Tô lançando minha playlist aí do Spotify hoje e tamo junto, velho. Valeu!